Bom dia, meus irmãos. Nós estamos passando por uns tempos tribulosos, né? Tempos difíceis. Eu penso que a palavra de Deus fala que na volta de Jesus haverá um justo sobre a face da terra, não é? É bíblico, não é? E a gente sabe que Deus pesa a mão sobre a terra em que o povo se afasta dos caminhos do Senhor. Assim foi com o povo de Israel, não é? Lá em Juízes eu tenho lido que o povo, ele caía, não é? E começava a adorar outros deuses, Astarotes, Balaíns, e eles se afastavam dos caminhos do Senhor, e Deus pesava a mão ali sobre aquele povo, não é? Eles sofriam assolações, sofriam tribulações, e Deus, e eles chegavam a um ponto de que eles não resistiam, não aguentavam, e tinha que se fortalecer e se agrupar e começar a clamar, não é? Por uma libertação. A gente sabe que ali em Juízes, não é? Deus começou a levantar juízes ali, que eram ordenanças dele, de Deus, para dirigir aquele povo, coordenar, né? E ter um comando, né, do alto. Enfim, eu penso que aqui nesta terra, Brasil, né, nós temos sofrido muitas perseguições, levantes, né, atrocidades, calamidades, e a mão de Deus tem pesado tremendamente, repalabas, cantalabas, chovas, não é? Sobre nossa terra, sobre o nosso povo, e mandado muitas pragas, não é? Do maligno, né? Pragas demoníacas, tremendas, que têm nos afrontado, repalabas, cantalabas, chovas. Se não fosse Jesus em nossas vidas, eu penso que já teriam nos exterminado, não é? É uma mente diabólica que tem nos afrontado. Enfim, meus irmãos, estou aqui na realidade para falar, dar só continuidade ao estudo sobre o livro de Ruth, não é? Ali era uma terra abençoada por Deus, né? Com aquela mulher que tinha revelação do alto, uma mulher usada por Deus, que ela trabalhou na vida da sua nora, que ela considerava como uma filha, né? Amada, querida, e ela protegia como se fosse uma filha. E Ruth a amava tremendamente, né? E não achava outra pessoa que a pudesse confortar, proteger, estar sobre sua direção, porque Noemi, ela tinha revelação de Deus e era muito usada pelo Todo-Poderoso, não é? E aprove Deus usar Noemi para ajudar a desposar Ruth. E quando Ruth conheceu Boaz,
a sua terra, os seus modos viventes, a sua forma de agir, que era um homem bom, não é? Era um homem que ele era um homem que ele se constrangia com a necessidade, né, da pessoa ali que estava passando por uma afronta, né, um problema muito grande, e ele se constrangia em querer resolver, não é? Foi a situação de Ruth. Ela perdeu o seu marido, Noemi também perdeu Elimeleque, e muito mais porque Elimeleque era da família de Boaz, não é? Ele se constrangeu em querer ajudar porque ele era um parente, não é? Muitas vezes ele nem teve um contato muito grande, não teve ali um estreitamento ou algo que eles tivesse assim alguma relevância, mas só pelo simples fato de ser da genealogia, não é? Ser sangue do seu sangue, não é? Ele era um parente. Ele sentiu a necessidade de ajudar, não é? Ruth e Noemi. Elas estavam ali, tinham a terra dela e haviam perdido seus maridos, não é? E ali o marido, ele era algo muito especial, não é? Ele era uma pessoa ali, como tinha aquela terra, eles trabalhavam com a terra. Boaz, ele tinha uma terra fértil, próspera, e trabalhava e tinha muitos servos. E elas voltaram totalmente sem nenhuma condição, né, financeira. Simplesmente voltaram para sua terra e tinham ali o seu povo. E, enfim, aprove Deus Ruth conhecer ali a terra de Boaz, né? Muita necessidade, tudo. E Noemi teve a revelação de Deus, de como ela iria agir, como ela iria se portar, como ela iria se dirigir a Boaz, não é? E Deus já tinha revelado que ela iria ter uma conquista ali, que era um homem bom, era um homem que realmente queria ajudar, não é? Palabascanto, alabachovas. Um homem de Deus, a gente fala segundo o coração de Deus, não é? Então, quando Boaz já fez a reunião com os maiorais para que ela tivesse um resgatador, os anciãos, e ele era um homem respeitado, e chamou ali para uma reunião, não é? E eles acatavam, ouviam, respeitavam, procuravam resolver, não é? Eles queriam resolver, eles se reuniam, eram os maiorais, e eram homens sábios que falavam que eram os anciãos, né? Eles eram respeitados, os anciãos. Eram homens muito estudados, e eles conversavam muito, eles se integravam bastante. E eles tinham uma experiência maior de vida, não é? Então, eles eram respeitados, os anciãos. Ele chamou para que solucionassem ali aquela situação daquelas duas mulheres e lhes levantasse ali um resgatador, não é? Então, como Deus já havia tocado o coração dele, uma certa empatia, né, uma certa zelo por Ruth, não é? E ele disse que quem a desposasse para que o seu marido, Queilom, não se
se apagasse ali a sua família, o seu nome, que havia falecido, e inclusive o seu parente Elimeleque, que era o marido de Ruth, de Noemi. Então, o resgatador que ele havia escolhido e havia conversado perante os anciãos não pôde. Ele falou: se você não puder, eu o serei. E comprarei a terra de Noemi e a desposarei Ruth, não é? E assim o fez. Ali ele pediu em casamento perante os anciãos para que a porta ali da cidade, o seu nome se não desfalecesse. A sua herdade, não é? Do seu primo, né? Eu penso que Queilom era o seu primo, não sei, o Elimeleque, seu tio. Não se tornasse como um nome em prevaricações, não é? Em desolações, em humilhação, não. Ele queria honrar, né? Ele queria prevalecer. Ele queria dar dignidade para elas. Ele sentiu de Deus ali um amor, não é? Sublime por aquelas mulheres. Noemi era uma mulher de Deus. Era uma mulher usada por Deus, mesmo no sofrimento, né, na desolação. Ela esperava em Deus, não é? Então, ela não perdia a sua fé, não é? Então, ali Boaz, perante os anciãos, perante os maiorais ali da cidade, ele pediu, confessou que iria desposar Ruth. E assim o fez, não é? E aqui nas Sagradas Escrituras, no livro de Ruth, eles abençoaram esta união, né? E falaram assim como Raquel e Lia perante Jacó, abençoou Israel, não é? Seja Ruth abençoada com este casamento, não é? E vem a genealogia de Pérez, né? Itamar Pérez, que gerou Judá, e depois mostra toda a genealogia aqui nos últimos versículos do livro de Ruth. Mostra, né, as gerações de Pérez. Hezron gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz e Boaz gerou a Obed. Então eles tiveram Obed, não é? Ruth e Boaz. E Boaz era filho de Salmão. Salmão foi um homem usado por Deus ali com Josué, não é? Quando eles tinham até o tabernáculo ali de Eleazar, que eles oravam, os sacerdotes, e eles se prostravam e clamavam a Deus, como chegar à terra de Canaã. Salmão estava ali, não é? Com o povo de Deus, né? Josué e Calebe. Eles eram usados para conquistar Canaã. Ele foi um homem muito usado por Deus, né? Salmão. Penso eu que ele teve a parte generosa ali, né? Naquelas conquistas, que passou para seu filho Boaz, não é?
que era um homem próspero, um homem rico, um homem abonado, um homem também generoso, um homem bom, que tinha muitos servos, ele tinha muitos encarregados, ele tinha uma terra fértil, abençoada por Deus, ele tinha as mãos de Deus, não é? Que ele foi usado pelo Todo-Poderoso, né? Ajudar o povo de Israel nas suas conquistas, não é? E Boaz, quando casou com Ruth, ele teve um filho que chamou Obed. Obed, as mulheres ali, né, se reuniam com Noemi, porque Noemi era uma mulher de Deus, né? Pensa que ela louvava e se reunia e proclamava, né? A palavra de Deus e tudo. Dançava ali, regozijava ali, né? Com as bênçãos que Deus derramava sobre a vida dela, né? Depois de tantas lutas, tantas tribulações, tanta amargura, que ela falou, não me chama mais Noemi, me chama de Mara, né? Mulher de amargura, sofrimento. Mas após as tribulações, os sofrimentos, vem a bonança, não é? As lutas vêm, depois elas passam, não é? Quem crê em Jesus Cristo terá salvação. Repalavas canta, lavachovas. Então, as mulheres falavam, Noemi, seja o Senhor aqui no capítulo 4, versículo 14, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. O neto dela, Obed, e seja famado em Israel o nome deste. No versículo 15, ele será restaurador, chuvas da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora, que ela chamava como filha, não é? Ruth, que te ama, o deu à luz. E ela te é melhor do que 7 filhos. Ela havia perdido os seus filhos, mas ela ganhou a sua filha nora, não deixou-a, né? Elas se confortaram de tanta dor, tanto sofrimento. A sua nora, Ruth, era um conforto para ela, não é? Amava, respeitava. E elas falaram, ela tinha melhor do que 7 filhos. Ainda no versículo 16 do capítulo 4, Ruth fala, Noemi tomou o menino, o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Porque ele era um filho da promessa de que ele seria o seu consolo, o seu apoio, o seu refúgio de Deus, até na sua velhice. Como ela cuidava dele, ela então tinha uma força, não é? Braçal, tudo. Além do amor e tudo, conchego, zelo, Deus dava a ela aquela força, não é? Para ela cuidar do seu neto. Depois de tantos problemas e tribulações, ela foi levantada e as mulheres ali glorificaram a Deus através daquela vida que havia nascido, dado à luz. Né? Deu a luz, né? Nasceu ao mundo, né? Deus deu a luz, né? Aquela criança, não é? Aí as vizinhas lhe deram o nome dizendo, ainda no versículo 17, a Noemi nasceu um filho, como se fosse um filho, né? Era um neto, mas era um filho, porque ela cuidava, ela protegia, cingia ele de todo carinho, de todo amor, né? Não é? Nada machucasse, o ferisse, não é? Às vezes um olhar, um gesto, não é? Ela queria protegê-lo de
todos os intempéries, todos os infortúnios, não é? Do dia a dia que o cercasse. E lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Ele foi um filho da promessa de Deus. Ele veio a ser um filho da genealogia que gerou o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja nosso